Hoje eu vou falar de um dos maiores problemas das empresas hoje e da maioria delas, sobre comunicação. Eu sou o Mauro e quero ajudar você com ferramentas, com ideias e principalmente com gestão na parte empresarial. O assunto que eu vou abordar hoje aqui é feedback, cultura do feedback. Usar o feedback como um presente. Eu tive esse insight, na verdade eu tive essa palestra de um colaborador da Netflix há um tempo atrás, explicando o que é feedback, mostrando qual que é a importância do feedback e como usá-lo da forma correta em uma empresa. E aqui eu vou começar perguntando para você, o que é feedback? Você sabe o que é feedback? Na tradução literal, seria retroalimentação. Então é algo que entra, sai, como se fosse uma melhoria contínua. Você fala algo para alguém, essa pessoa absorve aquilo, usa aquela informação, ela melhora e te retorna algo. Isso é o feedback. Essa é a tradução literal da palavra feedback. E aqui eu queria agora colocar quais os tipos de feedback quando logo já mora o maior erro, que as pessoas colocam feedback negativo. Vou começar por ele. Esse feedback não existe, pessoal. Não existe feedback negativo. O que existe são dois feedbacks, dois tipos de feedback, positivo e construtivo. Vamos lá, vamos falar sobre cada um deles. O que é um feedback positivo? Quando eu elogio alguém por algo. Ele pode acontecer a qualquer momento. Se for em público, melhor ainda, porque aquilo eleva a pessoa, aquilo dá um gás para a pessoa. E todo mundo gosta de ser reconhecido. Então o feedback positivo, ele não tem muita regra. Pode ser dado a qualquer momento, ele tem que ser verdadeiro, isso é muito importante, não pode ser algo só para encher linguiça ali, tem que ser algo realmente que reflita algo que a pessoa fez de bom, em grupo, individualmente, não tem problema. Então esse é o feedback positivo. E o que é então o feedback construtivo que as pessoas misturam com o negativo que não existe? Feedback construtivo é quando eu quero falar algo para alguém que ela precisa melhorar, ou algo que ela está fazendo que está prejudicando ela de alguma forma, ou que não está ajudando ela no dia a dia, no trabalho. Isso aí a gente pode levar para o lado pessoal, tá? Não tem problema. E é nesse ponto que calha com o que eu ouvi lá, que feedback é um presente. Por que esse feedback construtivo é um presente? Vamos lá. Qual que é a única forma de você melhorar, de você evoluir em alguma coisa? Sendo que nós temos uma visão limitada. Todos nós temos uma visão limitada do que nós cremos e enxergamos. Para a gente mudar de alguma forma, a gente tem que ter algo externo chegando a gente. Tem que ter alguém falando alguma coisa para nós que a gente não está enxergando. Isso é o feedback construtivo. E lá, naquela palestra, ele falava que era um presente para alguém. Por quê? A pessoa parou um tempo da vida dela, ela pensou em você, ela viu algo que você está fazendo ali que não tá bacana, que pode estar te prejudicando ou te travando num crescimento, e ela parou para pensar em uma solução e te entregar. Então, isso é um presente, isso é um feedback construtivo, quando a pessoa para e te fala algo para você evoluir. E como que eu dou esse feedback construtivo, pessoal? Sempre individualmente. Eu chamo a pessoa, falo para ela, olha, gostaria de te dar um feedback, a gente pode sentar para tomar um café ou numa sala de reunião, enfim, um lugar reservado, e lá eu explico para ela o que eu vi e como ela pode evoluir. Isso aqui diferencia do tal feedback negativo. O que seria um feedback negativo? Eu chegar na pessoa e xingar ela, simplesmente xingar ela? Falar, seu trabalho tá uma bosta, não quero mais. Como assim? Isso é um xingamento, não é um feedback. Então, sempre tire isso da cabeça que existe feedback negativo, ele não existe. Ele é sempre ou construtivo, eu venho com uma resposta para a pessoa, para ela melhorar em alguma coisa, ou um feedback positivo, que é um elogio. Vou lá e vou elogiar a pessoa sobre o que ela está fazendo, aquele trabalho pontual que ela fez. Combinado? E aí, como que eu implemento a cultura do feedback na minha empresa? Primeiro ponto. O feedback na empresa não pode ser vertical. Como assim? Feedback não pode respeitar a hierarquia, ele tem que ser horizontal. Todo mundo que tiver um feedback para dar, seja para qual pessoa for dentro da organização, tem que ser direto. Então, se um subordinado de alguma empresa minha tem algo para me falar que seja um feedback construtivo, ele me manda um e-mail, ele me manda uma mensagem e fala, gostaria de trocar uma ideia com você, gostaria de te dar um feedback. Só que isso aqui tem que ser construído, pessoal. A gente tem que montar esse pensamento na cabeça das pessoas, porque a maioria é dodói. Você vai falar alguma coisa para a pessoa, ela não entende esse contexto, que você está falando algo para melhorar o que ela tem ali, ou para melhorar a entrega dela do trabalho, ou para não prejudicar ela de alguma forma. Às vezes a pessoa fala de um jeito mais ríspido, você fala, olha,
esse jeito que você falou aquele dia não é legal, a pessoa pode interpretar mal. Então a gente tem que criar essa cultura e implementar esse jeito novo na nossa empresa. Foi o que eu fiz a partir dessa palestra que eu vi. Nas minhas empresas a gente fala sobre feedback. Isso é um assunto aberto, a gente comenta sempre sobre a cultura de feedback e demonstrando que esse feedback é um presente para quem recebe. A partir disso, as coisas vão ficando mais leves, as pessoas vão destravando para conversar umas com as outras. Então, coloque isso como pauta na sua empresa. Converse com seus colaboradores, fale disso recorrentemente para que todo mundo entenda que feedback construtivo é a única forma dela evoluir dentro da empresa. E até pessoalmente, agora a gente falando de fora da empresa, né? É a única forma de eu mudar um comportamento meu que é ruim para algo melhor. Porque alguém está me falando, eu só sei o que eu sei. Isso tem que ficar muito claro. Então a gente partindo para o final aqui, depois que você implementa essa cultura do feedback, a gente tem que ir fazendo um acompanhamento disso durante o tempo. Então, semanalmente ou mensalmente, cria essa cultura, primeiro meio que forçando essa cultura do feedback. Pessoal, vai ter um feedback mensal com todo mundo. E ali a gente vai passar os pontos positivos e os pontos de melhoria, que são os feedbacks construtivos. Começa a criar essa cultura dentro da sua empresa. Eu tenho certeza que aquele problema que eu falei lá no começo, que é de comunicação, ele vai começar a desaparecer da sua empresa, porque as pessoas vão começar a conversar mais, entendeu? Elas vão começar a ter mais uma empatia com a outra também, de pegar aquele problema que ele vê na outra pessoa ou aquela dificuldade e desenhar um jeito para passar para ela de uma forma mais leve, que ela possa entender que aquilo é construtivo para ela. E todas as vezes que uma pessoa for sentar com a outra, eles vão entender que um está dando um presente para o outro. E isso que é importante, é essa cultura começar a disseminar dentro da sua empresa e as conversas começarem a ficar mais leves. Senão um começa a segurar a informação do outro, eu não quero chegar nele e falar o que eu penso porque eu não sei como ele vai reagir. E aí é uma pergunta que teve muito bacana no dia da palestra. Uma pessoa chegou e falou assim: e pessoas que não aceitam bem feedback, como que eu faço? O palestrante falou simplesmente isso. Você vai chegar nela e vai falar, ó, quero te dar um feedback. Sentou com a pessoa, ela foi reativa ao seu feedback, ela não concorda, ela esbraveja ali na hora. Você vai parar o feedback, falar, ó, tudo bem, obrigado, termina aquela reunião. Passado alguns dias, você chama ela novamente. Senta e fala, ó, hoje eu vim aqui para te falar o seguinte, você não reage bem a feedbacks. Isso que você vai falar para ela. E aí ela vai na hora tomar um susto. Aí você fala, ó, sentei com você semana passada, tentei te dar um feedback e você não reagiu bem. Então o ponto aqui é, eu acho que você tem que melhorar a forma que você recebe feedbacks. É só isso. Vocês encerram ali e você sai. E depois, as próximas vezes, essa pessoa vai estar muito menos reativa, com certeza. E se chegar um momento que você vê os outros colaboradores da empresa notarem que ela não recebe bem esses feedbacks, aí pode ser o momento de ter que desligar essa pessoa. Porque se você colocou isso na sua cultura da empresa, todos têm que respeitar e tentar evoluir. Não tem que ser de uma hora para outra, mas as pessoas têm que evoluir. Se você conhece alguém, algum empresário, algum gerente, supervisor, que tem dificuldade de comunicação com o seu time, manda esse vídeo para ele e acompanha aqui meu canal, que vai ter muita coisa boa, muita coisa bacana para você acompanhar e implementar aí no seu negócio.